Você sabia que, por um breve e cintilante momento, o futuro do Brasil parecia ter sido escrito por um poeta, musicado por Tom Jobim e desenhado por Oscar Niemeyer? Um futuro onde os carros tinham curvas elegantes e a tristeza era só uma nota passageira numa canção de bossa nova. Um tempo em que a maior preocupação nacional parecia ser se a garota de Ipanema iria finalmente notar o rapaz que a observava. Parece um sonho, não é? Uma espécie de filtro sépia que a gente coloca sobre o passado para deixá-lo mais charmoso. Antes de se ajeitar de vez, já curte e se inscreva no canal para me incentivar a fazer mais conteúdos como esse. Conte-nos também de onde você nos acompanha e qual o horário aí. Agora diminua as luzes e vamos começar a jornada desta noite. Imagine, sinta o ar. Ele é quente, úmido e carrega o cheiro de maresia e de asfalto novo. Você está no início dos anos 60. O som que domina o ambiente não é de protesto nau e do medo. É o violão suave e dissonante da bossa nova. Uma batida que parece traduzir a própria alma de um país que se sentia finalmente moderno e cheio de si. Você caminha pelas calçadas de Copacabana e o mundo parece otimista. O Brasil era bicampeão mundial de futebol, um feito que injetava um orgulho quase palpável nas veias da nação. Garrincha e Pelé não eram apenas jogadores, eram divindades de chuteiras, provando que o Brasil tinha a ginga, o talento, a magia que o resto do mundo só podia aplaudir. Essa confiança não estava só nos campos. Ela estava na arquitetura arrojada de Brasília, a capital recém-inaugurada, brotando do cerrado como uma promessa de concreto e vida. Uma cidade inteira planejada para ser o símbolo de um novo tempo, com seus prédios futuristas e suas avenidas largas que apontavam para o progresso. A sensação era de que o Brasil tinha finalmente se livrado do seu complexo de vira-lata. O país estava na moda. O cinema novo ganhava prêmios na Europa. A música brasileira era a trilha sonora da vanguarda mundial. É quase impossível não sorrir ao imaginar essa cena. E no centro de tudo, uma curiosidade quase utópica. O plano original das superquadras de Brasília foi desenhado para que vizinhos de diferentes classes sociais convivessem em harmonia, compartilhando escolas e comércio. Uma tentativa de engenharia social para criar o cidadão do futuro. Uma ideia que hoje soa tão ingênua quanto fascinante. Historiadores ainda discutem se esse otimismo todo era um sentimento genuíno que percorria o país, de ponta a ponta, ou se era apenas uma bolha dourada restrita às elites urbanas do Rio e de São Paulo. Uma cortina de fumaça perfumada que escondia as profundas desigualdades do campo e a crescente agitação social que borbulhava logo abaixo da superfície. Porque enquanto a classe média cantarolava sobre o amor, o sorriso e a flor, uma outra música, muito mais grave e dissonante, já começava a ser composta. Uma melodia de tensão, de ideologia e de medo. Uma trama silenciosa que se desenrolava nos bastidores, nos quartéis, nas embaixadas e nas salas de reunião da elite industrial. A bossa nova era a trilha sonora oficial, mas o verdadeiro ritmo que marcaria o destino do país estava sendo ensaiado em segredo, e seus acordes eram muito mais sombrios. A tranquilidade que você sente agora nesse passeio imaginário era frágil, tão frágil quanto uma nota de violão suspensa no ar, prestes a ser engolida pelo barulho que viria a seguir. Essa melodia sombria, esse ritmo que começa a pulsar sob a batida suave da bossa nova, tem um nome e um rosto. Para entender a trama silenciosa que se desenrola, você precisa primeiro sentir a presença de um fantasma que assombra cada corredor de Brasília. Cada gabinete ministerial e cada conversa de café é a sombra de Getúlio Vargas. Um homem que não estava mais vivo em 1964, mas cuja influência era tão presente que parecia um roteiro deixado sobre a mesa e todos os políticos de um lado e de outro se sentiam obrigados a seguir suas linhas. Você precisa imaginar Vargas não como uma figura de livro de história, mas como um eco profundo na alma do país. De um lado ele era o pai dos pobres,
o homem que olhou para a massa de trabalhadores esquecidos e lhes deu direitos. A carteira de trabalho, as férias remuneradas, o salário mínimo, tudo isso foi cimentado por ele. Para milhões de brasileiros, Getúlio era a personificação do Estado protetor, a mão firme que garantia o pão na mesa e uma nesga de dignidade. Ele criou uma conexão emocional, quase paternal, com o povo, uma força política que nenhum presidente antes dele havia conseguido, e que todos depois dele cobiçariam. Mas havia outra face igualmente real. O ditador do Estado Novo, o homem que flertou com o fascismo, que criou uma polícia política temida, o DUPS, que censurou a imprensa e perseguiu opositores com uma eficiência fria e calculada. Ele era um mestre da dualidade, capaz de afagar com uma mão enquanto controlava com a outra. Como curiosidade, essa obsessão pelo controle se refletia em sua vida pessoal de uma forma quase maníaca. Vargas mantinha diários meticulosos, onde anotava não apenas decisões de Estado, mas detalhes mundanos de seu dia, o que comeu, com quem conversou, suas impressões sobre as pessoas. Você quase pode imaginá-lo, à noite sob a luz de um abajur, preenchendo as páginas com sua caligrafia, construindo a própria narrativa, garantindo que a história, pelo menos a sua versão dela, fosse registrada. Historiadores ainda discutem se ele era um populista cínico que usava as massas como um peão em seu jogo de xadrez pelo poder, ou se havia nele uma crença genuína na necessidade de um Estado forte para proteger os mais fracos de uma elite predatória. A verdade provavelmente repousa em algum lugar desconfortável no meio, e seu ato final, o suicídio, em 1954, foi sua maior jogada política. Com um tiro no peito e uma carta dramática, ele não apenas evitou a humilhação de ser deposto, ele se transformou em Marte. Ele saiu da vida para entrar na história como escrivo, deixando um legado explosivo. Ele deixou herdeiros políticos, os trabalhistas, que tentariam carregar sua bandeira, e deixou inimigos ferrenhos, os conservadores e liberais da UDN, que viam em seu fantasma a semente do caos, da desordem e, agora, com o mundo dividido, do comunismo, o Brasil de 1964 estava politicamente rachado, e essa fratura tinha a forma exata da silhueta de Getúlio Vargas. A trama silenciosa que levaria ao golpe não foi inventada do nada. Ela apenas se alimentou desse veneno antigo, dessa polarização que ele deixou como herança. Agora, para a sombra de Getúlio, você precisa adicionar um outro fantasma, um muito maior, que não assombra apenas o Brasil, mas o planeta inteiro. Imagine que você se afasta da Terra, flutuando no silêncio do espaço, e vê o mundo lá embaixo não como um globo azul e branco, mas como um imenso tabuleiro de xadrez. De um lado uma peça branca e reluzente, os Estados Unidos, do outro uma peça vermelha e sombria, a União Soviética. E cada outra nação é um peão, uma torre, um bispo, movido por essas duas superpotências em um jogo silencioso e mortal. Essa é a Guerra Fria. Não uma guerra de tiros e bombas entre os dois gigantes, mas uma guerra de influência do espionagem, de propaganda e de conflitos travados em outros quintais, como o da Coreia, o do Vietnã e, claro, o do Brasil. Você sente a tensão no ar, uma paranoia global. Os americanos viam o comunismo como uma praga, uma doença contagiosa que se espalharia de país em país, no que eles chamavam de efeito dominó. Se Cuba caiu, quem seria o próximo? E o Brasil, com sua imensidão, suas riquezas e sua população, era um dominó grande demais para cair. Ele não apenas derrubaria a América do Sul, ele mudaria o equilíbrio de poder no mundo inteiro. Então, nesse grande tabuleiro, o Brasil se torna uma peça estratégica. E os americanos começam a jogar com uma atenção especial. Você pode visualizar a embaixada americana no Rio de Janeiro. Na época, a capital funcional não como um mero posto diplomático, mas como a sala de controle de um jogador experiente.
Ali, diplomatas, agentes da CIA e adidos militares analisavam cada notícia de jornal, cada discurso político, cada boato, tentando prever o próximo movimento do adversário. A curiosidade aqui é que a influência americana não era apenas reativa, ela era proativa e usava o dinheiro como sua principal arma, de uma forma bastante criativa, através de um programa chamado Aliança para o Progresso. Os Estados Unidos da América injetavam milhões de dólares em projetos sociais e de infraestrutura na América Latina. Oficialmente, era ajuda humanitária para combater a pobreza. Nos bastidores, era uma vacina contra o comunismo. Era uma forma de dizer ao povo: vejam, o capitalismo com sabor de Coca-Cola também pode construir escolas e postos de saúde. Vocês não precisam daquela revolução violenta. Historiadores ainda discutem se o golpe de 1964 foi uma operação totalmente orquestrada por Washington, com os brasileiros sendo meros fantoches, ou se foi uma iniciativa da própria elite brasileira, civil e militar, que simplesmente encontrou nos americanos um aliado poderoso e disposto a financiar e apoiar a conspiração. O embaixador americano Lincoln Gordon era um homem que personificava essa ambiguidade. Um intelectual de Harvard que acreditava sinceramente estar salvando o Brasil da tirania comunista, mesmo que para isso precisasse apoiar a derrubada de um governo democraticamente eleito. A trama silenciosa, portanto, ganha uma dimensão internacional. Ela não é mais apenas sobre o legado de Vargas ou sobre as disputas internas. Ela agora é parte de um jogo global, com uma das maiores potências do mundo soprando em seus ouvidos, financiando seus amigos e demonizando seus inimigos. O palco está montado, a pressão externa é imensa, e no centro desse palco, tentando se equilibrar, estava um homem que herdou o poder quase por acidente. No centro desse tabuleiro de xadrez global, uma peça é subitamente jogada no epicentro da crise, mas ela não chega com a força de um cavalo ou a estratégia de um bispo. Ela chega quase por acaso, como um peão que é empurrado para frente por um evento bizarro e inesperado. Você precisa visualizar a cena. Em agosto de 1961, o então presidente, Jânio Quadros, um homem excêntrico que se comunicava por bilhetinhos e havia proibido o uso de biquínis, renuncia ao cargo de forma abrupta e teatral. Ninguém entende direito. Foi um golpe de mestre que deu errado. Ele achava que o povo e o Congresso implorariam por sua volta, dando-lhe poderes totais. Eles não imploraram. Deixaram no ar um silêncio constrangedor e um vácuo de poder. E quem era o vice? O herdeiro legal da cadeira presidencial, João Goulart, conhecido por todos como Jango. E onde estava Jango nesse momento crucial da história brasileira? Ele estava do outro lado do mundo, em uma missão diplomática na China comunista de Mao Tse-tung. Para os militares e para a direita brasileira, já mergulhados na paranoia da Guerra Fria, isso não era uma coincidência. Era uma prova. O herdeiro do poder estava confraternizando com o inimigo vermelho. A crise se instala. Os ministros militares dizem abertamente: ele não vai tomar posse. Tenta-se dar um golpe ali mesmo para impedir a sucessão legal. Mas quem era esse homem que causava tanto medo? Jango não era um revolucionário de barba e farda. Ele era o oposto. Você pode imaginá-lo não em um palanque, mas em sua vasta fazenda no Rio Grande do Sul. Ele era um homem riquíssimo, um estancieiro, mais à vontade no lombo de um cavalo do que em meio a disputas políticas. Era bonito, charmoso, de fala mansa, visto por muitos como um bom vivante. Ele era o herdeiro político de Vargas. Sim, ele era o presidente do Partido Trabalhista, mas não tinha a astúcia, a malícia e a sede de poder de seu mentor. Como uma curiosidade, dizia-se que Jango era um homem de conciliação, quase ao extremo da indecisão. Ele detestava o confronto direto. Seu instinto era sempre o de apaziguar, de negociar, de encontrar um meio termo. Uma qualidade nobre em um amigo, talvez,
mas potencialmente fatal em um presidente sob pressão. Foi seu cunhado, o impetuoso Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, que liderou a resistência à chamada Campanha da Legalidade, mobilizando o povo e até mesmo parte do exército para garantir a posse de Jango. Historiadores ainda discutem se Jango era um líder genuinamente comprometido com as mudanças sociais ou um político fraco, espremido entre a esquerda radical que o pressionava por reformas imediatas e a direita, poderosa que via em cada gesto seu uma capitulação ao comunismo. Pressionado, ele aceita um acordo humilhante para poder assumir o parlamentarismo. Ele se torna presidente, mas não governa. Vira uma espécie de rainha da Inglaterra, com o primeiro-ministro controlando o país. Ele era o herdeiro acidental, um rei sem coroa, um presidente sem poder, sentado no trono de um país que se partia ao meio. Por mais de um ano ele ficaria nessa posição, até que um plebiscito, em 1963, devolvesse a ele os plenos poderes presidenciais. E foi aí que o verdadeiro problema começou, porque agora com a caneta na mão ele precisava mostrar: aqui veio. Agora você sente o peso da caneta na mão de Jango. O parlamentarismo foi derrotado nas urnas, o povo deu a ele o poder de volta. E a nação inteira prende a respiração perguntando: e agora? E Jango, finalmente livre das amarras, decide que é hora de abrir a gaveta e tirar de lá a sua verdadeira lista de tarefas. Um plano ambicioso e perigoso que estava guardado há muito tempo. Um conjunto de propostas conhecido como as reformas de base. Imagine que você abre essa lista. Ela não parece um documento de governo, parece mais uma lista de desejos proibidos. Um roteiro para virar o Brasil de cabeça para baixo, pelo menos na visão de quem estava no topo. A mais famosa, a mais temida de todas, era a reforma agrária. Duas palavras que, para a elite rural, soavam como o próprio apocalipse. Não era apenas uma proposta, era um gatilho. Você precisa se colocar na pele de um grande proprietário de terras daquela época. Sua família possui aquela fazenda há gerações. A terra não é apenas fonte de riqueza, é fonte de poder, de status, de identidade. E de repente o presidente na rádio fala em desapropriar latifúndios improdutivos. A proposta de Jango era até modesta. Focava em terras ociosas ao longo de rodovias, ferrovias e açudes federais, pagando indenizações. Mas o diabo para eles estava nos detalhes, e principalmente na ideia. A palavra desapropriar era a mesma que tinha sido usada em Cuba, na China, na Rússia. O medo não era lógico, era visceral. Era o medo de perder tudo para um Estado que parecia se alinhar cada vez mais com o discurso da esquerda. Mas as reformas não paravam no campo. Havia a reforma urbana, que propunha limitar o valor dos aluguéis, dando mais poder aos inquilinos. Havia a reforma eleitoral, que daria direito de voto aos analfabetos, milhões de novos eleitores, em sua maioria pobres e rurais, que muito provavelmente votariam em candidatos de esquerda. E como uma curiosidade particularmente explosiva, havia a reforma educacional. Seu plano era erradicar o analfabetismo em tempo recorde, usando um método inovador e polêmico criado por um educador chamado Paulo Freire. O método não só ensinava a ler e a escrever, mas incentivava a conscientização política dos alunos, discutindo sua própria realidade de opressão. Para os conservadores, isso era o pesadelo supremo. Era o Estado não apenas dando o voto, mas ensinando o povo em quem votar. Era a doutrinação comunista disfarçada de giz e lousa. Historiadores ainda discutem se Jango realmente acreditava que conseguiria aprovar esse pacote explosivo no Congresso, que era majoritariamente conservador, ou se ele usou as reformas como uma tática de pressão, um grande blefe para forçar a elite a negociar e ceder em outros pontos. Era convicção ou era estratégia? A resposta se perdeu na fumaça dos acontecimentos. O fato é que, ao colocar essas ideias na mesa, Jango não estava apenas propondo leis. Ele estava declarando guerra às estruturas mais profundas e antigas do poder no Brasil. E cada uma dessas propostas, cada uma dessas ideias,
encontrou um amplificador poderoso, um megafone que transformaria a preocupação em pânico e o pânico em ação. Esse megafone era a grande imprensa. E esse megafone, esse amplificador poderoso que pega a lista de desejos proibidos de Jango e a transforma em um som ensurdecedor de pânico, está em toda parte. Ele está na sua sala de estar. Sente o cheiro do papel, a tinta fresca do jornal que seu pai lê com a testa franzida. Ouça o chiado do rádio na cozinha. O aparelho de madeira que é o centro nervoso da casa. Em 1964, a mídia não era um dos poderes. Ela era talvez o poder mais difuso e penetrante de todos. A televisão ainda engatinhava, uma novidade cara para poucos. A verdadeira guerra pela mente e pelo coração do Brasil era travada nas ondas do rádio e nas páginas dos grandes jornais. E nessa guerra, Jango e suas reformas não tinham a menor chance. Você precisa imaginar os barões da imprensa da época, homens como Roberto Marinho, do Globo, o Assis Chateaubriand, dos diários associados. Eles não eram apenas donos de jornais. Eles eram construtores de reis e de realidades. E eles decidiram que a realidade de Jango era uma ameaça aos seus impérios e ao país que eles imaginavam. Então, a máquina de propaganda começa a moer lenta e implacavelmente. O noticiário no rádio, entre uma música e uma novela, deixa de ser apenas informativo. A voz do locutor ganha um tom grave, quase fúnebre, ao falar de greves e de agitação no campo. Os jornais estampam manchetes que não apenas noticiam, mas interpretam: ameaça à democracia, o caos sindicalista, Jango refém dos comunistas. A imagem que se constrói não é a de um reformista, mas a de um homem fraco, indeciso, uma marionete nas mãos de seu cunhado radical Leonel Brizola, que era sempre pintado como o verdadeiro diabo, o agitador com espuma nos cantos da boca. Uma curiosidade dessa campanha é a sua sofisticação quase invisível. Não eram apenas os editoriais, a opinião explícita do jornal. A propaganda se infiltrava no corpo do jornalismo. Reportagens aparentemente neutras eram escritas com palavras carregadas de sentido. E, o mais fascinante, surgiram as matérias pagas disfarçadas. Institutos e empresas financiavam secretamente artigos e documentários radiofônicos que atacavam o governo, mas que eram apresentados ao público como jornalismo independente. Uma guerra de desinformação travada com a sutileza de um sussurro e o alcance de um trovão. Historiadores ainda discutem a verdadeira motivação desses barões da mídia. Foi um pavor ideológico genuíno, uma crença sincera de que o Brasil caminhava para uma ditadura de esquerda, ou foi uma decisão empresarial fria, a proteção de seus próprios interesses econômicos e dos interesses de seus anunciantes, que eram exatamente os industriais e latifundiários que seriam mais afetados pelas reformas. Era patriotismo ou era negócio? A linha é tão borrada que talvez nem eles soubessem a diferença. O fato é que essa campanha incessante teve um efeito devastador. Ela criou um clima de crise permanente. Ela fez com que a classe média, os empresários ou os religiosos sentissem que o chão estava se abrindo sob seus pés. A guerra silenciosa dos jornais e rádios não era apenas barulho, era a preparação psicológica do terreno. Ela estava dando aos conspiradores a justificativa moral de que precisavam, estava transformando uma conspiração para derrubar um presidente eleito em uma missão para salvar a pátria. Enquanto a grande mídia martelava a narrativa do caos iminente, nos bastidores, longe dos microfones e das rotativas, a conspiração ganhava um cérebro e um sistema nervoso. Não era um movimento desorganizado, um espasmo de raiva da elite. Era uma operação profissional, bem financiada e com um objetivo claro. Para entender isso, você precisa imaginar um lugar que não parece um ninho de conspiradores. Visualize um escritório moderno no centro do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Homens de terno bem cortado, com diplomas de universidades estrangeiras, discutindo estratégias em uma sala com ar-condicionado. Esses não eram generais de farda, eram empresários,
banqueiros e intelectuais. Eles se reuniam em duas organizações de nomes aparentemente inofensivos, quase acadêmicos: UIP, e esse Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, e o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Parecem nomes de organizações não governamentais. Não é, mas esses institutos eram as verdadeiras fábricas de conspiração. Pense neles como um think tank do golpe. O IP, e essa era a cabeça. O IBAD era o braço armado financeiro. O IPS produzia a ideologia. Seus membros escreviam os artigos que seriam publicados na imprensa. Produziam os livretos anticomunistas que seriam distribuídos em igrejas e quartéis. Filmavam os documentários que seriam exibidos em cinemas e associações comerciais. Eles criavam a justificativa intelectual para a derrubada de Jango. Eles não falavam em golpe, claro. A palavra era sempre intervenção democrática ou restauração da ordem. Eles eram os arquitetos da narrativa. Já o IBAD era mais direto. Era a carteira da conspiração, financiado por centenas de empresas nacionais e multinacionais, inclusive com uma ajuda generosa de fontes ligadas ao governo americano. O IBAD operava de forma mais pragmática. A sua principal missão era influenciar a política de dentro, como financiando campanhas eleitorais. Nas eleições de 1962, o IBAD despejou milhões de dólares nas campanhas de centenas de candidatos a deputado, senador e governador, desde que fossem visceralmente antigovernistas e anticomunistas. Era uma forma de comprar um congresso hostil a Jango. Uma curiosidade sobre essas operações é o seu nível de detalhe e organização. O IPIS, por exemplo, tinha células de estudo para cada setor da sociedade. Havia o grupo dos militares, o grupo dos empresários, o grupo das mulheres, o grupo dos estudantes. Cada um produzia propaganda específica para seu público-alvo. Para as donas de casa, falavam sobre a ameaça comunista à família e à fé. Para os empresários, sobre o caos econômico e as greves, era uma campanha de marketing segmentada para vender o golpe. Historiadores ainda discutem o quão decisivos esses institutos foram. Alguns argumentam que eles foram o verdadeiro motor da conspiração, os articuladores que uniram a elite civil, os militares e os interesses americanos em um plano coeso. Outros ponderam que eles eram apenas a expressão organizada de um sentimento que já existia, catalisadores de um processo que talvez acontecesse de qualquer forma. Foram eles os criadores da onda ou apenas os surfistas mais espertos que a pegaram na hora certa? Seja como for, o trabalho do IPZES e do IBAD foi crucial. Eles deram à conspiração uma aparência de legitimidade, de movimento cívico. Eles transformaram o que poderia ser visto como um golpe de Estado clássico em algo que se parecia com uma reação da própria sociedade organizada. Eles não eram a força bruta, eles eram a luva de veludo que escondia o punho de ferro que estava prestes a golpear. Essa luva de veludo que você sentiu na sessão anterior, a luva dos intelectuais, empresários do IPS e do IBAD, era muito elegante, mas ela só existia porque escondia algo muito mais duro e frio. O punho de ferro não estava apenas sendo preparado em teoria nos quartéis brasileiros, ele já estava a caminho, navegando em silêncio pelas águas azuis do Oceano Atlântico. Para sentir a dimensão real da conspiração, você precisa sair dos escritórios com ar-condicionado e ir para a sala de comunicações da Embaixada Americana. O Kaosom não é o tilintar de copos de uísque, é o claque-claque-claque de uma máquina de telex, cuspindo uma fita de papel com uma mensagem urgente e codificada. A mensagem dá o sinal verde para uma operação secreta, de nome quase afetuoso, quase irônico, Operação Brother Sam. O irmão Sam está vindo ajudar. E como ele vem em um porta-aviões da classe Forrestal, um monstro de aço de 80.000 toneladas. Vem com 6 destroyers de escolta. Vem com 4 navios petroleiros, trazendo o sangue que alimenta a máquina de guerra. E vem com 100 toneladas de munição. Imagine essa frota fantasma.
um espectro cinzento deslizando sobre as ondas, mantendo silêncio no rádio com as luzes apagadas durante a noite. Uma cidade flutuante de guerra, pronta para intervir. O plano articulado entre os conspiradores brasileiros e o governo dos Estados Unidos era claro. Se a movimentação militar para derrubar Jango encontrasse resistência, se as forças leais ao presidente reagissem e o país mergulhasse em uma guerra civil, a frota da Operação Brother Sam entraria em ação. Seus aviões dariam cobertura aérea aos golpistas, seus navios garantiriam o suprimento de combustível e munição. Era a apólice de seguro do golpe. Uma curiosidade fascinante sobre essa operação é que a grande maioria dos marinheiros e oficiais a bordo dos navios não fazia a menor ideia de sua verdadeira missão. Eles foram informados de que estavam participando de um exercício de rotina no Caribe. Você pode imaginar um jovem marinheiro de Rio limpando o convés sob o sol, pensando em sua namorada em casa, completamente alheio ao fato de que ele era uma peça em um tabuleiro geopolítico para derrubar o governo de um país, sobre o qual ele provavelmente mal sabia apontar no mapa. Apenas o alto comando da frota sabia o destino final e o objetivo real da viagem. Historiadores ainda discutem se a Operação Brother Sam foi a causa ou apenas a garantia do sucesso do golpe. Em outras palavras, os militares brasileiros teriam agido de qualquer forma, mesmo sem esse apoio explícito. Ou foi a certeza de que o irmão mais velho e mais forte estava logo ali no horizonte, pronto para ajudar, que deu aos generais a confiança final para mover suas tropas. A existência da frota pode ter sido psicologicamente mais importante do que qualquer bala que ela carregava. Era a prova definitiva de que a trama silenciosa não era mais apenas uma conspiração interna. Era um evento internacional, com o aval e o músculo da maior superpotência do mundo. O punho de ferro agora estava posicionado. Faltava apenas encontrar a desculpa perfeita para usá-lo. O palco está montado, o apoio internacional está garantido, a propaganda está a todo vapor. Mas para que a peça tenha seu ato final, falta um elemento crucial: o coro. A voz do povo, ou o pelo menos a aparência dela. Você precisa sentir a energia dessa mobilização. Não é a energia de um comício sindical cheia de raiva e reivindicação. É uma energia diferente, mais solene, mais contida, quase religiosa. É a energia da marcha da família com Deus pela liberdade. Visualize a cena não em preto e branco como nas fotos antigas, mas em cores vívidas. É uma tarde de sol em São Paulo, na Praça das Seis. Centenas de milhares de pessoas tomam as ruas. Mas olhe de perto. Não são operários ou camponeses. São mulheres da classe média e da alta sociedade, muitas usando chapéus elegantes e luvas brancas. São senhores de terno, empresários, profissionais liberais. São padres e freiras, com suas batinas e hábitos. Eles não carregam foices e martelos, carregam terços e imagens de Nossa Senhora. Eles não cantam a Internacional Comunista. Eles rezam o Pai Nosso em voz alta. É um espetáculo poderoso, uma demonstração de força que ocupa o mesmo espaço público que a esquerda costumava dominar. A organização por trás dessas marchas, que se espalharam por várias capitais, vinha em grande parte de grupos de mulheres católicas conservadoras, como a CAM de Campanha da Mulher pela Democracia. Elas eram as generais de saias da conspiração civil. Elas batiam de porta em porta, organizavam caravanas de ônibus, usavam a rede de paróquias da Igreja Católica como sua infraestrutura logística. Uma curiosidade sobre essas marchas é o seu simbolismo cuidadosamente construído. O nome já diz tudo: família, Deus, liberdade. Três pilares sagrados que, segundo a narrativa, estavam sob ataque direto do governo ateu e comunista de Jango. Usar o terço como arma política foi um golpe de gênio. Como alguém poderia ser contra um movimento que se colocava sob a proteção divina? Era uma forma de santificar a conspiração, de transformá-la em uma cruzada do bem contra o mal. Historiadores ainda discutem o quão espontâneo esse movimento realmente foi.
Era uma genuína onda de pânico moral que varreu a classe média conservadora. Ou era um movimento habilmente manipulado e financiado pelo EPS e pelo EBAD, que viam nessas mulheres as tropas de choque perfeitas para dar uma face popular e respeitável ao golpe que eles planejavam nos escritórios. Provavelmente era uma mistura das duas coisas. Havia um medo real, alimentado pela propaganda incessante, e havia uma organização profissional que soube canalizar esse medo para as ruas de forma espetacular. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi a peça final do quebra-cabeça da legitimação. Ela enviava uma mensagem clara para os militares que ainda hesitavam nos quartéis. Vejam, não estamos sozinhos. A sociedade civil, as pessoas de bem, estão conosco. Elas nos imploram para agir. Era a bênção popular que os generais precisavam ouvir. Agora, a trama silenciosa não era mais silenciosa. Ela estava gritando nas ruas em forma de oração. E dentro dos quartéis, esse grito encontrou ouvidos muito, muito atentos. Agora você precisa sair das ruas ensolaradas da marcha e entrar em um ambiente muito diferente. Sinta a mudança de temperatura. Você está dentro de um quartel, mas não no pátio de treinamento sob o sol, com o som de coturnos marchando. Você está num lugar mais silencioso e talvez mais perigoso, uma sala de aula. O ar tem o cheiro de cera no chão e de café requentado. Nas paredes, mapas estratégicos e retratos de heróis militares do passado. No quadro negro não há equações de balística, mas diagramas de fluxo, setas conectando palavras como infiltração, guerra psicológica e subversão. É aqui que a mente do militar brasileiro está sendo reprogramada. Estão instalando um software novo e letal, a Doutrina de Segurança Nacional. Essa doutrina era a resposta dos militares ao tabuleiro de xadrez da Guerra Fria que você viu antes. Ela dizia que a Terceira Guerra Mundial já havia começado, mas não seria uma guerra de tanques cruzando fronteiras. Seria uma guerra total, interna e revolucionária. O inimigo não era mais um exército estrangeiro com uniforme diferente. O inimigo era interno. O inimigo interno era um conceito assustadoramente flexível. Podia ser o líder sindical que organizava uma greve, o estudante universitário que lia Marx, o político que defendia a reforma agrária, o padre que falava em justiça social no sertão. Qualquer um que desafiasse a ordem estabelecida podia ser rotulado como uma célula doente no corpo da nação, um agente, consciente ou não, do comunismo internacional. O quartel, antes um lugar de defesa, se transformava em um centro de vigilância e controle da própria sociedade. Como uma curiosidade, muito desse novo pensamento não veio apenas dos Estados Unidos. Ele veio da França. Oficiais franceses, derrotados em suas guerras coloniais na Indochina e na Argélia, vieram ao Brasil para dar palestras na Escola Superior de Guerra. Eles não ensinavam a vencer batalhas convencionais. Ensinavam a lutar uma guerra suja, uma guerra de contra-insurgência travada nas sombras, nos becos e principalmente nas mentes das pessoas. Eles trouxeram as táticas de tortura, de infiltração e de propaganda que haviam usado e perdido na África. O Brasil se tornou seu laboratório. Historiadores ainda discutem se a doutrina de segurança nacional foi uma simples tradução dos manuais americanos, uma cópia carbono da ideologia da Guerra Fria imposta de cima para baixo, ou se foi uma criação híbrida, uma adaptação tupiniquim que misturou a paranoia americana com o autoritarismo tradicional das elites brasileiras e as novas táticas francesas, criando um monstro ideológico único. Essa doutrina foi o que finalmente unificou as diferentes facções dentro das Forças Armadas. Havia os moderados ou os legalistas, e havia a linha dura, mas a ideia de um inimigo interno comum, traiçoeiro e infiltrado serviu como um cimento ideológico. Defender a nação agora significava expurgá-la. O quartel se tornou um barril de pólvora ideológico, cheio até a borda com essa nova e perigosa convicção. Eles já tinham a justificativa moral da marcha, o apoio logístico dos americanos e a narrativa da imprensa. Agora, tinham a missão sagrada. Só faltava a provocação final,
a gota d'água que faria tudo transbordar. O barril de pólvora ideológico dos quartéis está prestes a explodir, mas o fósforo que vai acender o pavio não será arriscado em um gabinete secreto, mas sob os holofotes, diante de 200.000 pessoas. Você está lá. É a noite de sexta-feira, 13 de março de 1964. O ar da noite no centro do Rio de Janeiro é denso, pesado com a umidade, o cheiro de fumaça dos trens e algo mais, uma eletricidade quase palpável. Você está espremido no meio de um mar de gente em frente à Estação Central do Brasil. É uma multidão imensa, um oceano de corpos, de bandeiras de sindicatos, de rostos que vieram de todos os cantos da cidade para ver e ouvir o presidente. O barulho é ensurdecedor, uma mistura de discursos, música e o rumor constante de milhares de vozes cheias de esperança e desafio. É o comício da Central. Jango, acuado por todos os lados, decidiu parar de negociar nos bastidores e fazer sua aposta mais alta em público. Ele sobe ao palanque. A multidão ruge. Ele não parece o estancieiro charmoso e conciliador. Seu rosto está tenso, sua voz é firme. E então ele começa... Ele não apenas fala, ele age. Na frente de todos, com a nação inteira assistindo, ele assina os decretos das reformas de base. Você vê a caneta se movendo no papel. Ele assina a SUPAB, a lei que controla os preços dos alimentos. Ele assina a encampação de 5 refinarias de petróleo privadas. E então, ele assina o mais explosivo de todos, o decreto que desapropria as terras às margens de rodovias, ferrovias e açudes federais, o primeiro passo concreto da temida reforma agrária. Cada assinatura é um trovão. E ele não para por aí. Ele ataca seus oponentes, a imprensa, os golpistas de dentro e de fora do país. É um discurso inflamado, um grito de guerra, um desafio aberto. Como curiosidade, essa não foi uma cena presenciada apenas pela multidão. Pela primeira vez em um grande evento político no Brasil, havia câmeras de televisão transmitindo ao vivo para todo o país. Os inimigos de Jango não leram sobre o comício no dia seguinte. Eles o assistiram de suas poltronas em tempo real. Eles viram o presidente, cercado pela massa, assinando os decretos que ameaçavam seus mundos. A imagem foi 1000 vezes mais poderosa que qualquer notícia de jornal. Historiadores ainda discutem a motivação de Jango naquela noite. Foi um ato de força. Uma tentativa de mostrar aos conspiradores que ele tinha o povo ao seu lado e não recuaria. Ou foi um ato de desespero, o último blefe de um jogador encurralado que joga todas as suas fichas na mesa, sabendo que poderia perder tudo. Era uma demonstração de poder, ou o anúncio de sua própria derrota. Para os militares, para os empresários, para a classe média conservadora, a resposta era clara. O comício da Central não foi um discurso, foi uma confissão, foi a prova final de que Jango havia escolhido seu lado. Ele não era mais o presidente de todos, era o líder da baderna e da subversão. O grito de Jango na Central não assustou seus inimigos, pelo contrário. Ele os uniu e lhes deu a justificativa que faltava. O fósforo estava riscado e o cheiro de queimado já estava no ar. O cheiro de queimado que você sentiu no ar depois do comício não se dissipa. Pelo contrário, ele se concentra, encontra um pavio e se transforma em uma faísca visível, crepitante. Acontece menos de 2 semanas depois, não em um palanque, mas em um lugar muito mais simbólico. A sede do Sindicato dos Metalúrgicos no Rio de Janeiro. Visualize o prédio, um edifício de concreto no meio da cidade, mas agora ele parece uma fortaleza sitiada. Dentro, mais de 1000 marinheiros e fuzileiros navais estão amotinados, em rebelião aberta contra seus comandantes. Você os vê não como soldados em formação, mas como uma massa agitada. Seus uniformes brancos, normalmente impecáveis, estão amassados e manchados. Eles não estão limpando canhões ou esfregando o convés. Estão fazendo discursos inflamados, exigindo melhores salários, melhores condições de trabalho e, o mais grave de tudo, o direito de se sindicalizar
e participar da política, algo absolutamente proibido pelas regras militares. Isso, para um general, é mais do que insubordinação, né? Uma heresia. É como se as peças de xadrez de repente decidissem que não querem mais obedecer ao jogador. A hierarquia e a disciplina, os dois pilares sagrados que sustentam qualquer força armada no mundo, estão sendo publicamente demolidos. O ministro da Marinha, um almirante da linha dura, da ordem óbvia, esmaguem a revolta. Tropas do exército, os fuzileiros, são enviadas para cercar o prédio e prender os amotinados. Mas então, o inacreditável acontece. Os fuzileiros, em vez de invadir, confraternizam com os marinheiros, jogam as armas no chão e se juntam à festa. A autoridade se desfez como pó. E o que Jango faz? Pressionado, né? Ele toma a decisão mais Jango possível. Em vez de reprimir, ele negocia. Ele anistia todos os envolvidos. Perdoa a rebelião. Para ele talvez fosse um ato de pacificação. Para os militares foi a punhalada final. Como curiosidade, olhe para o líder dos marinheiros rebeldes. Jovem, cabelo, bonito, carismático, com um dom impressionante para a oratória, chamado José Anselmo dos Santos. O Cabo Anselmo. Ele é o herói da esquerda naquele momento. O símbolo da coragem dos praças. Décadas mais tarde, viria à tona um segredo chocante. Cabo Anselmo era um agente infiltrado, um espião que trabalhava para os órgãos de segurança. O homem que liderava a rebelião, que serviu de pretexto para o golpe, era um dos seus... Historiadores ainda discutem se a revolta dos marinheiros foi um movimento espontâneo de militares de baixa patente, cansados de suas condições, que foi depois explorado pelos conspiradores, ou se foi desde o início uma operação de bandeira falsa, uma provocação habilmente orquestrada por agentes infiltrados, para criar o caos necessário e empurrar os generais indecisos para a ação. A anistia de Jango foi a gota d'água. Não era mais sobre comunismo ou reforma agrária. Era sobre a própria sobrevivência da instituição militar. Ao perdoar os rebeldes, Jango, na visão dos generais, tinha escolhido seu lado. Ele não era mais o comandante em chefe das Forças Armadas, ele era o patrono da indisciplina. Aquele barril de pólvora ideológico que estava nos quartéis agora tinha recebido a faísca. O tempo para conversas para tramas silenciosas havia acabado. A explosão era inevitável. A explosão era inevitável. E ela não acontece no Rio de Janeiro, no centro do poder. Para testemunhar o início do fim, você precisa trocar a paisagem. Deixe para trás o calor úmido do litoral e sinta o ar mais fresco e rarefeito das montanhas de Minas Gerais. Você está em Juiz de Fora, uma cidade tranquila, adormecida na madrugada de 31 de março de 1964. Mas em um lugar, ninguém dorme. Dentro do quartel-general da 4ª Região Militar, uma única luz está acesa. É a luz do gabinete do general Olímpio Mourão Filho. Você pode imaginá-lo, um homem de pavio curto, impaciente, andando de um lado para o outro em sua sala. Ele não tem a fineza intelectual de Castelo Branco ou a frieza calculista dos outros generais da conspiração no Rio. Ele é um homem de ação, um fala grosso, e ele está farto de esperar. Os outros conspiradores tinham um plano, uma data, talvez para a semana seguinte. Eles queriam mais tempo para articular, para garantir todos os apoios. Mourão achava que esperar era um luxo que eles não tinham. Para ele, a anistia aos marinheiros rebeldes foi o sinal de que o país já estava em queda livre. A ordem para ele era clara: esperar. Mas ele não vai. Ele pega o telefone, ele liga para seus comandantes de batalhão. A ordem não é esperar. A ordem é mover. A trama silenciosa acaba de encontrar sua voz, e é a voz de um general desobediente. É o som grave e metálico dos motores dos caminhões militares sendo ligados na escuridão. Depois dois, depois dezenas. O ronco quebra o silêncio da madrugada. Jovens soldados, sonolentos e confusos, são arrancados de seus beliches e colocados em formação. Eles não sabem para onde vão.
apenas que receberam uma ordem. As tropas começam a se mover. A longa serpente de aço e lona verde começa a deslizar para fora do quartel, tomando a estrada que liga Minas ao Rio, a rodovia Presidente Dutra. O golpe de Estado, até então uma teia de sussurros e reuniões secretas, agora é uma coluna de blindados avançando sobre o asfalto. Como curiosidade, Mourão era visto pelos outros conspiradores como um ator secundário, um tanto instável e excêntrico. Eles o deixaram em Minas Gerais quase para mantê-lo longe do centro nervoso da operação. Mal sabiam eles que a impaciência daquele general que eles subestimavam seria o gatilho que forçaria a mão de todos. Ele não seguiu o roteiro, ele o rasgou e começou a escrever o seu próprio. Historiadores ainda discutem se o ato de Mourão foi uma genuína explosão de indisciplina, um ato individualista que pegou a todos de surpresa e acelerou o cronograma do golpe de forma caótica, ou se foi uma jogada ensaiada, uma parte do plano onde ele faria o papel do louco para criar um fato consumado, forçando os generais mais hesitantes a se juntarem ao movimento para não parecerem covardes. Era um ato de paixão ou de puro cálculo, não importa, o efeito foi o mesmo. A notícia da marcha das tropas se espalha como fogo em palha seca. Chega ao Rio, a Brasília, não há mais como voltar atrás. O golpe deixou de ser uma possibilidade. Agora ele tem hora, data e uma direção. Ele está vindo pela estrada. Enquanto a serpente de aço do general Mourão desliza pela estrada em direção ao Rio, a notícia chega ao Palácio das Laranjeiras, a residência presidencial. E é aqui que você precisa focar, não no barulho dos tanques, mas no silêncio que se instala dentro do poder. Você está ao lado de Jango, o homem que discursou para 200.000 pessoas com a voz firme, agora está pálido, recebendo uma avalanche de informações contraditórias. O telefone não para de tocar. Um general liga para garantir lealdade. Minutos depois, outro que se dizia: amigo, adere ao golpe. O mapa do Brasil, que parecia sólido sob seu comando, começa a se desmanchar como um quebra-cabeça. Regiões militares inteiras que deveriam defendê-lo viram a casaca. O dispositivo militar que ele acreditava controlar se revela uma miragem. O que o fez? Leonel Brizola, seu cunhado, com o sangue fervendo, defende a resistência a qualquer custo. Distribuir armas para o povo, para os sindicatos, transformar o Rio de Janeiro em uma Stalingrado tropical, lutar rua por rua. Outros assessores mais pragmáticos dizem que é tarde demais, que não há forças leais suficientes para conter a rebelião que se alastra. Uma guerra civil seria um banho de sangue inútil, com a frota americana da Operação Brother Sam esperando no horizonte para garantir a vitória dos golpistas. A decisão está nas mãos de Jango, e é uma decisão que ele parece incapaz de tomar. Você o vê não como um presidente, mas como um homem em agonia. Ele anda pela sala, consulta um, consulta outro. A indecisão que era parte de sua personalidade agora se torna paralisante. Ele tem a alma de um conciliador em um momento que exige um guerreiro. Como curiosidade, em meio ao caos, uma cena quase surreal acontece. Um dos assessores mais próximos de Jango, Darcy Ribeiro, percebendo que tudo estava perdido, senta-se em um canto do palácio e começa a redigir um projeto de lei para criar uma universidade. Em meio à queda de um governo, ele estava pensando no futuro, um gesto de otimismo trágico ou de negação da realidade. Historiadores ainda discutem a decisão final de Jango de não resistir. Foi um ato de covardia. A fuga de um líder que abandonou seus seguidores no momento crucial. Ou foi um ato de grandeza, um sacrifício pessoal para evitar uma guerra civil que poderia ter matado milhares de brasileiros. Ele salvou vidas ou apenas salvou a própria pele? Essa pergunta ecoa até hoje, definindo seu legado. A decisão no fim é tomada pela inércia. Ele não luta. Ele parte, pega um avião para Brasília, na esperança de reorganizar a resistência de lá. Mas a conspiração já havia chegado à nova capital. De Brasília, ele voa para Porto Alegre, sua base política, mas até mesmo o Terceiro Exército no Sul,
que ele acreditava ser o mais leal, adere ao golpe. O chão some sob seus pés. E então, ele faz o voo final, cruzando a fronteira para o exílio no Uruguai. O presidente eleito, o comandante em chefe, o herdeiro de Vargas, se torna um fugitivo, deixando para trás um país, um governo e um trono vazio. A trama silenciosa agora já não precisava mais ser silenciosa. Ela havia vencido, o presidente fugiu, o trono está vazio, o país prende a respiração. E agora, o que acontece em um reino quando o rei vai embora? Normalmente, o caos. Mas os conspiradores são meticulosos. Eles não querem que isso pareça um golpe, uma ruptura violenta. Eles querem que pareça uma transição suave, quase burocrática. A trama silenciosa agora precisa de um novo ato. O ato da legalidade forjada. Você está no Congresso Nacional, em Brasília, na noite de 1º para 2 de abril. O prédio modernista de Niemeyer, normalmente um lugar de debates lentos e sonolentos, está carregado de uma tensão elétrica. Os corredores estão cheios de parlamentares, jornalistas e militares à paisana. O cheiro é de medo e oportunidade. Jango ainda estava em território nacional em Porto Alegre. Tecnicamente ainda era o presidente. Mas o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, um dos principais conspiradores civis, sobe à tribuna. Você o vê, um homem de terno escuro com uma expressão grave e solene. Ele não espera por uma carta de renúncia que nunca chegará. Ele não espera por um processo de impeachment. Ele simplesmente declara, com a voz embargada de uma falsa emoção, que o cargo de presidente da República está vago. Ele diz que Jango abandonou o governo, uma mentira conveniente, uma peça de ficção jurídica para justificar o que viria a seguir. Com um cargo declarado vago, a Constituição previa que o próximo na linha de sucessão assumiria, e quem era Ranieri Massili, o presidente da Câmara dos Deputados, um político do PSD, um homem conhecido por sua completa falta de expressão e de vontade própria. Ele era a figura perfeita, um fantoche constitucional. Como curiosidade, a sessão do Congresso que declarou a vacância foi uma das mais bizarras da história. Ela aconteceu no meio da madrugada. Muitos parlamentares leais a Jango nem estavam presentes, alguns já estavam se escondendo. Auro de Moura Andrade ignorou os protestos dos poucos que ousaram falar. Desligou os microfones dos opositores e conduziu a sessão com a pressa de quem precisa cumprir um prazo. Não foi um ato democrático, foi um ritual para abençoar o golpe. Historiadores ainda discutem a importância desse momento. Foi um detalhe cínico, uma tentativa patética de colocar uma maquiagem legal em um ato de força bruta. Ou foi uma jogada de mestre, crucial para consolidar o novo regime, dando-lhe uma aparência de legitimidade que ajudou a desarmar resistências internas e a obter o rápido reconhecimento de outros países, a começar pelos Estados Unidos. A posse de Massili foi um teatro. Ele sentou na cadeira presidencial, mas não governava. O poder real não estava no Palácio do Planalto, estava no Comando Supremo da Revolução. Um triunvirato de generais que governava da sombra. Mas ele era apenas o zelador do trono, mantendo o lugar aquecido, enquanto os verdadeiros donos do poder decidiam quem seria o novo rei. A legalidade forjada foi o último passo da trama silenciosa. Agora ela podia tirar a máscara e mostrar sua verdadeira face. O que começou como uma conspiração nos bastidores estava prestes a se tornar um regime de exceção à luz do dia. O zelador do trono, Ranieri Massili, cumpre seu papel com uma discrição impecável. Ele assina papéis, sorri para as câmeras, mas você sente que o ar que ele respira não é dele. O verdadeiro poder está em outro lugar. Você agora está em uma sala fechada, no Ministério da Guerra. O cheiro é de café forte e charutos caros. O único som é o tilintar discreto de uma colher em uma xícara, e o brilho dos coturnos polidos refletindo a luz fraca. Aqui estão os generais do Comando Supremo da Revolução, os verdadeiros donos do poder. Eles não parecem eufóricos, não há celebração.
Eles têm o ar de cirurgiões que acabaram de realizar uma operação complexa e arriscada. Eles acreditam que salvaram o paciente, o Brasil, mas sabem que o pós-operatório será delicado. Eles precisam de um rosto, um líder, mas não qualquer um, não um general troglodita, de voz grossa e temperamento explosivo. Isso assustaria a classe média, a imprensa e os aliados internacionais que apoiaram o golpe. Eles precisam de alguém que transmita calma, seriedade, moderação. Alguém que personifique a grande promessa que eles estão vendendo para o país. A promessa de que a intervenção será breve, rápida, cirúrgica, apenas uma faxina na casa, para colocar as coisas em ordem e depois devolver as chaves aos civis. E o nome que surge quase por consenso é o de Humberto de Alencar Castelo Branco. Imagine o homem, diferente do estereótipo do general latino-americano. Castelo Branco era um homem fisicamente pequeno, de voz baixa, com uma testa ampla que lhe rendeu o apelido de cabeça de ovo entre os colegas. Ele era um intelectual de farda, um estrategista, um homem que preferia a prancheta ao campo de batalha. Como curiosidade, ele tinha uma reputação quase lendária de ser um legalista, um homem que prezava a hierarquia e a Constituição. Uma ironia suprema, considerando que ele agora liderava um movimento que rasgou a Constituição, mas era exatamente essa reputação que o tornava o candidato perfeito. Ele não parecia um ditador. Ele parecia um professor universitário severo, mas justo, que veio para colocar os alunos bagunceiros na linha. Historiadores ainda discutem a verdadeira natureza de Castelo Branco. Ele era um moderado genuíno, um homem que realmente acreditava que sua missão era limpar o terreno e preparar o Brasil para uma democracia mais forte, mas que acabou sendo engolido pela linha dura que ele mesmo ajudou a colocar no poder. Ou ele era uma raposa astuta, um linha dura com uma excelente fachada de moderado, que usou essa imagem para enganar os civis, consolidar o poder e iniciar a construção de um regime autoritário muito mais duradouro do que ele prometia. Ele era o médico ou o arquiteto da ditadura. A promessa de brevidade foi a música que embalou a ascensão de Castelo Branco. O Congresso Nacional, agora dócil e amedrontado, o elege indiretamente como presidente da República. A imagem transmitida ao mundo é a de um retorno à normalidade. Um general respeitado, eleito pelo parlamento, com a missão clara de estabilizar o país e convocar eleições diretas em breve. Era uma narrativa tranquilizadora, uma mentira bonita, contada com a seriedade de uma promessa de escoteiro. Uma promessa que estava prestes a ser quebrada com a mesma caneta que a assinou. A promessa de brevidade, no entanto, dura o tempo exato de a tinta secar no papel. A caneta que elegeu Castelo Branco, o símbolo da moderação e do retorno à normalidade. É a mesma caneta que poucos dias depois vai assinar o documento mais radical da história republicana do Brasil até então. Você precisa ver esse documento. Ele não parece assustador. Ele tem um nome burocrático quase entediante, Ato Institucional número 1, ou simplesmente I-1. Mas esse nome inofensivo esconde uma bomba atômica constitucional. O I-1 não é uma lei. É algo acima da lei. É a declaração de que o novo governo, a revolução, como eles se autodenominavam, era o poder constituinte, a fonte de toda a autoridade. Imagine um vírus de computador que se instala no sistema operacional da nação e reescreve as regras fundamentais do jogo enquanto ele está sendo jogado. O ato dava ao presidente o poder de cassar mandatos de qualquer político, do vereador ao senador, e de suspender os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos, sem julgamento, sem direito à defesa, apenas com uma assinatura. A caneta do presidente se transforma em uma borracha mágica e terrível, capaz de apagar pessoas da vida pública. Ele também podia demitir funcionários públicos, reformar militares e mudar a Constituição por decreto. O Congresso continuava existindo, mas era uma sombra de si mesmo,
um teatro cuja peça principal já estava escrita no palácio. Como curiosidade, quem você acha que foram os arquitetos desse instrumento de poder absoluto? Um dos seus principais redatores foi um jurista chamado Francisco Campos, um homem brilhante e sombrio. E aqui a história se curva sobre si mesma de forma assustadora. Francisco Campos foi o mesmo homem que, quase 30 anos antes, havia escrito a Constituição Fascista do Estado Novo de Getúlio Vargas. O fantasma da ditadura de Vargas, que tanto diziam combater, foi convocado para redigir a certidão de nascimento da nova ditadura. Historiadores ainda discutem se o Y-1 foi concebido pela ala moderada de Castelo Branco como uma ferramenta de emergência, uma espécie de bisturi para uma cirurgia rápida e precisa para remover os elementos subversivos e depois ser descartado. Ou se foi, desde o início, a pedra fundamental de um projeto autoritário de longo prazo, imposto pela linha dura, que via a democracia como um obstáculo a ser permanentemente controlado. Era uma ferramenta de limpeza ou a fundação da prisão. O fato é que o Y-1 rasgou não apenas a Constituição de 1946, ele rasgou a promessa de brevidade, a promessa de moderação, a promessa de retorno à democracia. A trama silenciosa havia acabado. Agora começava o grito autoritário. E a primeira palavra desse grito foi cassação. Com a bomba atômica do Y-1 em mãos, a faxina prometida começa, mas ela não é feita com água e sabão. É feita com a tinta da caneta do presidente, e essa tinta mancha reputações, destrói carreiras e impõe um silêncio pesado e frio sobre o país. Você precisa sentir a atmosfera que se instala. Imagine que a cada manhã, ao abrir o jornal, você vai direto para uma nova sessão, uma lista de nomes. Não é uma lista de aniversariantes ou de aprovados em um concurso, é a lista dos cassados, a lista dos que foram apagados. A primeira lista é a mais chocante. Na madrugada de 10 de abril, poucas horas depois da promulgação do Y-1, uma lista com 100 nomes é divulgada. É um terremoto político. O primeiro nome é o do próprio João Goulart. Depois, Jânio Quadros, o presidente que renunciou. E segue uma procissão de fantasmas políticos, governadores como Miguel Arraes de Pernambuco e Leonel Brizola, parlamentares combativos, intelectuais de renome, como o próprio Darcy Ribeiro, aquele que planejava uma universidade enquanto o golpe acontecia, e o economista Celso Furtado, e até mesmo generais que se recusaram a aderir ao golpe. Caçar não era apenas perder o cargo, era perder os direitos políticos por 10 anos. Era ser proibido de votar e de ser votado. Era se tornar um cidadão de segunda classe, um pária político. Era o exílio dentro do próprio país. E não parou por aí. O expurgo se espalhou como uma mancha de óleo. Milhares de funcionários públicos foram demitidos. Professores universitários foram aposentados à força, líderes sindicais foram presos. As universidades, antes centros de debate e efervescência, foram invadidas e submetidas a inquéritos policiais militares, os temidos RPMs. Ser um estudante engajado passou de motivo de orgulho a motivo de suspeita. Como curiosidade, a abrangência das cassações era tão aleatória e, por vezes pessoal, que atingiu figuras inesperadas. Um exemplo famoso foi o do arquiteto Oscar Niemeyer. Ele não foi cassado, mas sua vida profissional foi sistematicamente sabotada. Seus projetos foram cancelados, seu escritório invadido, e ele foi forçado a um longo exílio na Europa. O homem que desenhou os prédios do poder em Brasília, agora, era um inimigo desse mesmo poder. Historiadores ainda discutem a lógica por trás dessas cassações em massa. Foi um ato de pura vingança, um acerto de contas da direita vitoriosa contra seus inimigos históricos. Ou foi uma estratégia calculada, uma decapitação sistemática de qualquer liderança que pudesse, no futuro, organizar uma oposição real ao novo regime? Era paixão ou era pragmatismo político? A verdade é que o silêncio que se seguiu não foi um silêncio de paz ou de ordem. Foi o silêncio do medo. As pessoas aprenderam a falar mais baixo,
a olhar para os lados antes de fazer uma piada sobre o governo. O expurgo foi a primeira lição da nova escola autoritária. E a lição era clara: não há espaço para oposição, não há espaço para dissidência. A casa que eles prometeram apenas limpar estava sendo, na verdade, remodelada, com grades nas janelas e portas trancadas por dentro. E assim, com a casa trancada e os opositores silenciados, a promessa de brevidade se dissolve no ar como fumaça. Agora, com a poeira baixando, você pode finalmente dar um passo para trás. Olhe para a cena completa, como um detetive que finalmente junta todas as peças no mural. O que derrubou a democracia brasileira em 1964 não foi uma única bala, não foi um único general, não foi um único erro. Foi a tempestade perfeita. Uma confluência de rios de desconfiança, medo e ambição que se encontraram no mesmo ponto, transbordaram e levaram tudo. É a anatomia de uma queda anunciada. Você precisa visualizar essa construção. A base do tudo, o alicerce instável, era o fantasma de Getúlio Vargas. A divisão do país entre aqueles que o amavam e aqueles que o odiavam. Sobre essa base foi erguida a estrutura da Guerra Fria, com a paranoia americana vendo comunistas em cada esquina e soprando o vento do medo. Dentro dessa estrutura colocaram um homem, Jango, com a alma de um conciliador no corpo de um presidente em tempos de guerra. E então, para testar a resistência da construção, ele mesmo acendeu uma fogueira no meio da sala, as reformas de base, assustando todos os moradores do andar de cima. Para garantir que o pânico se espalhasse, os barões da mídia ligaram os ventiladores no máximo, espalhando as faíscas para todos os cômodos. Os engenheiros da conspiração, os homens de terno do IPEAS e do IBAD, desenharam as rotas de fuga para a elite e sabotaram as saídas de emergência da democracia. E lá fora, o irmão Sam esperava com a Operação Brother Sam, uma apólice de seguro contra incêndio que na verdade garantia que o fogo queimaria tudo até o fim. Como uma curiosidade, a trama era tão profunda que se infiltrava até na infraestrutura mais básica do país. Enquanto a guerra era travada nas manchetes, outra, ainda mais silenciosa, era travada nas linhas telefônicas. A AT&T, a companhia telefônica americana que controlava parte das comunicações no Brasil, era uma participante ativa da conspiração, passando informações para a CIA e ajudando a financiar os movimentos antigoverno. Um serviço ao cliente bem peculiar. Não acha? Eles não apenas ouviam as conversas, eles ajudavam a derrubar quem estava conversando. Historiadores ainda discutem qual foi o prego final no caixão. O ponto de não retorno. Foi o comício da Central, quando Jango declarou guerra aberta. Foi a revolta dos marinheiros quando a disciplina militar ruiu. Ou a verdade é que não houve um único ponto, mas sim um processo contínuo de demolição, onde cada evento tirava mais uma viga de sustentação. Até que a estrutura toda, inevitavelmente, viesse a abaixo. A queda não foi um acidente, foi um projeto. Uma máquina complexa de várias peças, construída pacientemente ao longo de anos, por muitas mãos diferentes. Mãos que agora estavam prontas para governar sobre os escombros. E a primeira tarefa do novo governo seria dar um nome a essa ruína. E assim, sobre os escombros de uma democracia, os construtores do novo regime precisam dar um nome à sua criação. E a escolha da palavra não é um detalhe, é a batalha final, a mais duradoura de todas. A batalha pela memória. Você está agora no centro dessa disputa semântica, um eco que reverbera por décadas. Os homens que tomaram o poder se recusam a usar a palavra golpe. Golpe é feio, é ilegal, tem cheiro de traição. Eles escolhem uma palavra mais nobre, mais grandiosa: revolução. A Revolução de 1964, você sente o peso dessa palavra. Revolução implica uma mudança profunda, estrutural, apoiada pela vontade do povo, como a Revolução Francesa ou Americana. E eles tinham sua prova: as imagens das marchas da família com Deus pela liberdade. A multidão nas ruas, rezando, aplaudindo os militares. Para eles e para muitos que os apoiaram, não foi uma minoria que tomou o poder,
Foi a nação que se levantou para se salvar do comunismo. A palavra revolução se tornou a narrativa oficial. Ela foi impressa nos livros escolares que as crianças leriam, nos documentos do governo, nos discursos oficiais. Como uma curiosidade, por muitos anos, usar a palavra golpe em um texto jornalístico ou em uma sala de aula poderia trazer sérias consequências. A nomenclatura não era uma questão de estilo, era uma questão de lealdade ao regime. A palavra certa era a senha para a aceitação. Mas do outro lado do eco, a outra palavra, golpe do Estado. Essa palavra fala de uma ruptura ilegal da ordem constitucional, de uma conspiração de uma elite civil e militar que usou a força para tomar o poder que não conseguiu conquistar nas urnas. Os defensores dessa palavra apontam para a trama silenciosa que você acompanhou, para os escritórios do IPCs, para a frota da Operação Brother Sam, para o AI-1, para as cassações. Eles dizem que a marcha foi apenas uma fachada, uma massa de manobra para dar uma aparência popular a um clássico golpe militar latino-americano. Patrocinado pelos Estados Unidos no auge da Guerra Fria, historiadores ainda discutem se é possível encontrar um meio termo. Talvez tenha sido um golpe com apoio revolucionário de uma parte significativa da sociedade, ou uma revolução conservadora que precisou de um golpe militar para se concretizar. O debate não é apenas sobre o passado, é sobre o presente. A forma como um país nomeia seus traumas define como ele lida com eles. Golpe ou revolução. A pergunta não é apenas sobre o que aconteceu em 1964. É uma pergunta sobre quem somos nós. E o eco dessa pergunta silencioso e insistente continua a pairar sobre o Brasil, um lembrete de que a história nunca acaba de verdade. Ela apenas adormece esperando o momento de ser contada novamente. E agora, a jornada chega ao fim. A poeira dos acontecimentos assenta suavemente, e os ecos da história se transformam em um sussurro distante, que se mistura ao silêncio calmo da noite que o envolve. As figuras tensas dos generais, os rostos ansiosos dos políticos, as multidões nas ruas, tudo se dissolve como imagens em uma velha fotografia que desbota lentamente, deixando para trás apenas a lição aprendida, o conhecimento adquirido. Permita que a complexidade do passado se aquiete em sua mente, não como um peso, mas como um rio profundo e sereno que agora flui em um lugar tranquilo dentro de você. Sinta o ritmo da sua respiração se aprofundar, cada inspiração trazendo a calma da noite, cada expiração levando embora os últimos resquícios de tensão do seu corpo. O quarto ao seu redor é um porto seguro, um santuário protegido do fluxo do tempo e das tempestades da história. A narrativa se conclui como um livro pesado que é fechado com cuidado. Suas páginas agora guardadas na vasta biblioteca da sua memória. Não há mais nada a fazer, nenhum lugar para ir, apenas este momento de paz absoluta. Deixe que o conforto do seu travesseiro e o peso suave do seu cobertor sejam uma âncora, prendendo você a este estado de relaxamento profundo, onde a mente se aquieta e o corpo encontra o seu descanso merecido. A história já foi contada. O tempo do aprendizado acabou. Agora, começa o tempo do sonho. Fim. Bons sonhos.